Hoje vamos falar sobre problemas na cervical, como ela afeta essa parte da cabeça, como essa região da coluna tem a capacidade de afetar órgãos que a gente talvez nem imagina que poderia ser causado pela cervical. Mas a gente está aqui olhando essa imagem, aqui mostra nervos da região cervical que tem conexão com a nossa cabeça, com nossos olhos, com a questão do ouvido. Aqui é somente um corte de um desses nervos dessa região cervical, onde mostra uma ramificação. Claro que a imagem não vai ter essa qualidade para definir, mas existe uma ramificação chamada meningeal ramus, que é um ramo que vai alimentar a meninge, que é essa membrana que encobre o nosso cérebro. Quando há algum tipo de irritação nessa parte do pescoço, dessas articulações, isso cria tensão muscular e vai criar irritação nesses nervos. Logo, um dos primeiros sintomas que o paciente vem reclamar são dores de cabeça. Por exemplo, você tem dor de cabeça constante toda manhã, às vezes eu tomo remédio, melhora, mas volta novamente. Estou acostumado com a dor de cabeça. O problema é que dor é um sinal de alerta. Você nunca deve acostumar com problemas. Você aprende a conviver, mas o problema não deixou de ser problema porque você tem ou porque todo mundo tem. Então, essa região do pescoço, ela pode afetar, por exemplo, o olho. Você vai sentir aquela visão pesada, às vezes tontura, às vezes você pode sentir vontade de vomitar e você fica imaginando que seriam outros problemas quando aqui está a cervical causando todas essas disfunções. Na verdade, a cervical existem órgãos, existem sensores de posicionamento, que é a propriocepção. Quando a gente está caminhando, subindo uma ladeira, descendo uma ladeira, nosso corpo tem essa inclinação para que a gente não caia. Todos esses cálculos é feitos automaticamente pelo cerebelo, esse órgão que está aqui bem embaixo do cérebro e que recebe informações das articulações. Logo, quando as articulações do pescoço não estão funcionando da maneira correta, essas informações chegam de maneira errada no cerebelo e logo você não tem a percepção normal do que está à sua volta. O seu olho não tem a capacidade de se adaptar à linha do horizonte ou ao quadro que está na parede ou ao chão. Então você fica com tontura, no inglês o dizziness, né? E isso é causado por disfunções da cervical. Claro que eu estou tocando no assunto bem superficialmente, neurologicamente falando, isso é muito mais profundo do que só o que eu estou falando aqui, mas para você entender que a coluna, quando a gente trata da coluna, não é somente visando a parte óssea, mas visando a parte neurológica, para trazer a função de volta. O que você sente é tensão muscular, você não consegue virar seu pescoço muito bem para um lado ou para o outro, desconforto, não consegue dormir direito, mas o problema realmente está sendo causado no nervo, com essa compressão. Por isso que o tratamento com a quiropraxia, em português a quiropraxia, em inglês chiropractic, é importante porque restaura as funções da coluna, restabelecendo a função do nervo. E aí o músculo vai seguir esse caminho também. Então, esse é só um dos problemas causados pela cervical. Depois vamos estar falando de outros também, ok? Espero que tenha sanado algumas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, manda uma perguntinha aí pra gente. Na medida do possível a gente vai respondendo. E estamos aqui para responder suas perguntas e dúvidas.